Fala aí galera, eu sou Arthur Falco, esse é o Psicologia Interativa e hoje nós vamos falar sobre como desenvolver a sua função terciária. Muitas pessoas, muitas vezes, ficam se perguntando como desenvolver algumas funções que aparentemente elas não têm tão bem desenvolvida ou são funções que, pelo seu tipo, dificilmente você chegaria a desenvolver. Assim como, por exemplo, questões de um INTJ, por exemplo, talvez não ser tão NI dominante assim. E como isso poderia acontecer? Poderia acontecer, por exemplo, quando a TE se fortalece a ponto de se equiparar à sua NI dominante, se tornando assim uma TE dominante. Isso acontece muitas vezes quando nós vemos alguns personagens, muitas vezes fictícios, que apesar de eles terem uma introspecção típica de um INTJ, eles têm uma objetividade muito grande na hora de se expressar, o que poderia, por exemplo, caracterizar assim uma TE dominante, uma TE muito forte. Mas até aí nós não vemos muita diferença, porque a característica dominante auxiliar fica difícil você distinguir qual personalidade é o quê. Isso porque a característica auxiliar sempre vai aparecer mesmo, porque ela, junto com a dominante, se torna a força principal daquela personalidade, o modo de ação principal daquele tipo. Mas quando falamos de uma característica terciária, por exemplo, nós podemos ter muitas mudanças. Isso porque, se nós colocarmos, por exemplo, um INTJ num ambiente onde há muita FI, ele pode trazer sim um desenvolvimento para a sua FI terciária. E mesmo se a gente colocar um INTJ num ambiente com muita SE, nós podemos trazer essa SE inferior para o desenvolvimento dessa personalidade. Isso por quê? Porque o INTJ, por mais inteligente que ele seja, ele não está preocupado muito com estrutura. Eu sempre penso em alguns tipos, como o Dr. House e o Mark Zuckerberg no filme, por exemplo, quando eu falo de INTJ, porque são personalidades que claramente nunca estavam preocupadas realmente com autoridade. E aí você poderia pensar, mas uma personalidade inteligente como eles poderia ser uma INTJ, poderia ser um ISTJ. Mas aí nós vamos vendo características que diferem muito esses tipos. Por exemplo, quando olhamos para o Dr. House, nós podemos perguntar por que ele não era um ENTJ, por exemplo. E aí fica muito fácil interpretar por causa do nível de introspecção que o personagem sempre teve, mesmo quando a gente analisa a personalidade dele antes do suposto acidente com a perna, que aparece pouquíssimas vezes na série, que é um fato que realmente mudou e trouxe uma tristeza, uma melancolia muito grande para o personagem. Nós podemos ver características que tem por trás daquele personagem ali. Ele já tinha aquele nível de introspecção. O próprio caso do Mark Zuckerberg no filme, ele tinha um nível altíssimo de introspecção. Então não há o que se dizer. Ele não se misturava tanto. Apesar do ENTJ não se importar tanto, aparentemente, com autoridades, ele se relaciona muito mais. Então ele fica muito mais conectado a determinadas estruturas sociais, por mais que a sua SE também seja terciária. Pode até não ser inferior com a do INTJ, mas é terciária. Então também não é muito forte. Mas o que traz à tona ali uma interação maior é o fato mais dicotômico do que funcional, falando de funções. Isso porque ele é extrovertido. Então, como a energia dele está voltada para o ambiente, ele vai interagir mais com as pessoas e vai ter uma necessidade maior de ficar com proximidade de questões sociais. Por isso, torna-se sempre improvável, por mais introspectivo que seja o ENTJ, sendo aí talvez o mais introvertido ou o segundo mais introvertido de todas as personalidades extrovertidas, ele vai sempre interagir o suficiente. Ele é um dos mais introvertidos das personalidades extrovertidas porque ele está muito focado no futuro, muito focado em objetivos. Mas ele ainda é extrovertido, apesar de precisar de um tempo para pensar também, apesar de ter outras necessidades menos comuns a personalidades extrovertidas. Acontece que, mais influente do que o fato dele ter uma SE terciária ao invés de inferior, o que vai influenciar mais ele em comparação ao INTJ é o fato dele ter uma TE dominante. E então isso vai trazer um apelo à dicotomia de extroversão que vai fazer com que ele interaja muito mais com as pessoas o tempo todo. E o ISTJ fica mais fácil ainda você eliminar porque ele tem SI dominante, ao contrário de NI dominante, ou seja, SI dominante, NI inferior. Então, mesmo que em muitos aspectos as personalidades se pareçam muito,
o ISTJ e o INTJ se pareçam muito, em algumas situações é quase certeiro você pontuar o que uma personalidade é ou não é, INTJ ou ISTJ. Em determinados pontos de análise, se você souber as características de uma determinada personalidade, fica muito fácil você dividir e jogar para um lado ou para o outro, se for um caso, por exemplo, de eliminatória. Agora a questão é, como desenvolver essa função terciária, por exemplo? Não digo sempre a inferior, porque a inferior é mais difícil, mas a terciária é um pouco mais fácil de você desenvolver. E ela pode se dar da seguinte forma: toda vez que você se relacionar com um ambiente que tem a sua função terciária forte, ou toda vez que você se relacionar com uma pessoa que tem a sua função terciária como secundária. E como isso é possível? Por exemplo, quando falamos do INTJ se relacionar com um ENFP. Isso porque o ENFP tem NE, FI, TE, SI. O INTJ tem NI, TE. Ou seja, além do INTJ ser uma personalidade criativa, parecida com o ENFP, então vai entender quando o ENFP tiver alguns devaneios muito melhor do que o ISTJ, é uma personalidade que vai trazer uma TE auxiliar. E como essa TE é auxiliar no INTJ, ela tem uma força muito grande, porque o INTJ também precisa usar ela, mas também não usa descaradamente como dominante, ou seja, não vai ser agressiva demais para o ENFP. Tendo uma função auxiliar no mesmo ponto que aquele seu relacionamento, seja amizade, seja familiar, seja namoro, tenha aquela característica como terciária, você vai poder ajudar essa pessoa a desenvolver essa característica também. E no caso do INTJ e do ENFP, por exemplo, é uma combinação excelente, porque a característica secundária do ENFP também é compatível nesse mesmo sentido com a característica terciária do INTJ. Isso porque o ENFP tem FI auxiliar e o INTJ tem FI terciária, ou seja, os dois vão se auxiliar nessa relação. O INTJ trazendo ali uma característica auxiliar para ajudar a desenvolver a terciária do ENFP, e o ENFP trazendo ali uma característica auxiliar para desenvolver a terciária do INTJ. Essa é uma das grandes possibilidades de trazerem boas relações. Agora, quando falamos, por exemplo, de características inferiores, nós temos que falar, por exemplo, de exemplos como o INTJ interagir com o ESTP, o que é muito mais difícil, já que o ESTP vai ter NI inferior e o INTJ vai ter SE inferior. E o ENTP vai ter essa SE primária, dominante, e o INTJ vai ter NI primário dominante, ou seja, estarão sempre em contraponto. Com uma pequena diferença que a segunda característica dos dois é sempre a de pensamento, mas isso pode não ajudar muito no primeiro momento, já que vai ser uma visão de vida completamente diferente, a não ser que as duas personalidades sejam muito bem trabalhadas. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, deixa um like, deixa aí nos comentários o que você achou, se você gostou da teoria, se você gostou da ideia, se você ainda ficou na dúvida ainda, que eu posso fazer talvez um vídeo com uma ideia mais esclarecedora, ou vídeo trazendo outras personalidades que também são compatíveis com esse tipo de desenvolvimento, e trazendo aí características inferiores, outras questões do MBTI. Segue a nossa página no Instagram, o nosso grupo lá no Facebook. Um grande abraço a todos e até mais!